Pessoal, boa tarde. Para a nossa primeira live do ano de 2021. Espero que seja a única, mas pelo visto, infelizmente, pela atual situação que estamos vivendo, não sei como será. Mas, como eu sempre digo, direi novamente, o que a gente pode falar é do momento, é do hoje, do agora, o que é para amanhã, depois, não saberemos. A gente só torce, né, para que dê tudo certo, para que se resolva isso logo, mas não sabemos como será. Então, hoje a live de inglês vai ser a matéria que eu tinha passado para alguns alunos, não sei quais, que viram essa gramática. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Quem já viu essa aula, não tem problema. A pessoal, vão colocando o nome no chat, por gentileza, o nome e a série, não se esqueça, para contar a presença de vocês. E quem já viu essa gramática, não tem problema, vai aprender novamente, vai ter mais um conhecimento. Quem não viu, né, vai ver agora. Por quê? Essa gramática que eu irei passar para vocês hoje será relacionada ao formulário de vocês da semana que vem. Como vocês sabem, alguns professores essa semana faz o formulário e a semana que vem é a live. Porque a gente só sabe dentro desses 15 dias o que irá acontecer. Passou desses 15 dias, só Deus sabe. Então, nesses 15 dias, funcionará da seguinte forma. Então, essa semana a gente está tendo live e a semana que vem será o formulário sobre essa matéria. Desde já, gostaria de pedir a desculpa de vocês, I'm sorry, né? Segunda-feira nós teríamos live, me preparei todinha e estava aqui toda bonitinha falando para vocês e vocês não conseguiram me ouvir, infelizmente. Meu computador deu um problema, o áudio não saía e isso acontece. E aí eu fui na escola, graças à nossa coordenadora Alessandra, ela conseguiu consertar e o áudio está funcionando. Então, nós iremos começar essa live. O assunto de hoje é o Present Perfect, né? O que é o Present Perfect, para quem lembra? Aqui na lousa, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bonitinho, mas eu vou explicar para vocês. Coloquem, quem está com celular, coloquem na tela principal do celular para vocês enxergarem melhor, tá? Isso foi uma dica de uma aluna e eu achei bem interessante. Então, nós vamos falar sobre o Present Perfect. O que é o Present Perfect? Ele expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Ações que se prolongam até o presente. Quando a gente fala de Present Perfect, eu posso dar um exemplo do Simple Past. O que é o Simple Past? O Simple Past é o passado. Só que é um passado que já aconteceu e já acabou. Por exemplo, ela foi ao shopping. Ela foi. Já é uma ação terminada. Agora não, o Present Perfect, ele é uma ação que aconteceu no passado, só que tem influência no dia de hoje ainda. Então, influencia nos dias de hoje. Que nós iremos aprender hoje. A fórmula desse Present Perfect, como que funciona? Que não é tão simples assim quando a gente fala dos verbos. Por quê? Nós usaremos os verbos no Past Participle. Nossa, professora, mas como assim um verbo no Past Participle? Nós temos uma tabelinha, e eu já falei isso para vocês, quem não ouviu, vai ouvir agora. Vocês podem, lá na internet mesmo, buscar tabelinha de verbos irregulares. Eu estava com uma tabelinha que tinha 150 verbos, eu deixei lá na escola e ia mostrar para vocês. Mas, enfim, como que funciona essa tabelinha? Nessa tabelinha tem os verbos no infinitivo, que é quando o infinitivo é quando o to está na frente do verbo. Por exemplo, o verbo ser, que é o verbo to be. Então, vai lá, to be, no infinitivo. No meio dessa coluna, no meio, vai estar o simple past. Qual é o simple past do verbo to be? Was e were. E aí vai para a terceira coluninha, que é onde a gente vai usar os verbos, que é o past participle, é o particípio do passado do verbo, falando no português. E aí está de forma diferente. Já disse para vocês que existem dois tipos de verbos. O verbo regular e o verbo irregular. O verbo regular, normalmente, ele é acrescentado o que no final dele? O ed, né? Tem umas regrinhas também, que dependendo se termina com y, junto de consoante, tira o y, coloca ed, enfim. Mas o verbo regular funciona assim. Coloca o ed ou ied, dependendo do verbo. O verbo irregular, já diz, é um verbo irregular. Eu não tenho nenhuma regrinha para ele, nenhum formato para ele. Só que, como vocês irão saber se o verbo é regular ou irregular?
Vai estar uma letra lá no verbo, vocês vão falar assim, ah, esse verbo é regular. Ah, não, esse verbo é irregular. Vai estar, gente, assim? Como que funciona? Quem pode falar para mim? No irregular tem que olhar uma tabela, tem que olhar a tabela, né? E no regular, se tiver o Y e tal, dá para identificar ainda, mas o irregular não dá. Eu vou levantar aqui, tá? Para explicar melhor em relação aos verbos, para vocês entenderem. O que eu quero que vocês entendam. Tá, só que é assim, vamos lá. Eu digo o seguinte, esse verbo play, olhando para ele, nossa, que Y é gigante. Olhando para ele aqui, vocês vão falar assim para mim, ah, professora, tem uma letra, tem letra A, é verbo irregular. Ou tem uma letra P, é verbo regular. É assim que funciona para saber se é verbo regular ou verbo irregular? Não, tem que estudar. Ah, é isso que eu queria ouvir. Então é exatamente isso que eu espero de vocês, gente. Não tem como eu saber que aqui é verbo regular, e aí o verbo, por exemplo, o verbo read. Esse verbo play, ele é verbo regular, certo? Eu vou colocar ed no final dele. O verbo read é um verbo irregular. Ele, no infinitivo, ele fica to read, no passado ele fica read novamente, e no past participle ele fica read também, mas se lê read, tá? É a diferença entre os dois. Mas assim, para eu saber se o verbo é regular ou irregular, o que eu tenho que fazer? Memorizar esses verbos. E como que vocês fazem isso? Pegando a tabelinha de 150 verbos e falando assim, é hoje que eu vou aprender os 150 verbos. Não, não funciona dessa forma. Vocês podem fazer da seguinte forma. Quantas vezes forma? Lulu, eu falei para você não aparecer. Vocês vão memorizar. Hoje eu vou memorizar 5 verbos irregulares. Então, vai lá, vou memorizar os 5 verbos irregulares. Hoje vou memorizar 5 verbos regulares. Então, vocês podem fazer, né, essa troca e ir memorizando aos poucos. Não é de uma vez, porque senão não vai funcionar. Tudo bem, gente? Como vocês vão saber se é verbo regular ou irregular? Vou falar um pouquinho mais sobre eles já. Sim? Participem. Cadê o Vitor, Daniel? Por enquanto, ok. O Vitor não está aí hoje, não? Vitor Almeida? Não veio? Não? Tá me ouvindo, gente? Oi, professora. Não. Sim, professora, a gente está te escutando. O Vitor não veio. Ah, tá. Obrigada. Então, vamos lá. Vamos para a fórmula que se faz no Present Perfect. Fórmula afirmativa. O que tem que ter no Present Perfect? Primeiro vem o sujeito. Já vou colocando uma frase aqui. O sujeito. Have ou has. Vou falar do have e do has, depois eu continuo a frase, tá? Tem algumas coisas que precisam ser faladas. Então é assim. Nós teremos o sujeito, depois have ou has. Mas como assim, professora? Por que have ou has? Porque o has eu só vou usar para he, para she e para it. Só. Terceira pessoa do singular. O he, o she e o it, gente, são terceira pessoa do singular, certo? No have, eu vou usar o I, you, we e they. Então, essa é a diferença entre os dois, onde usar qual, tá? E os dois são auxiliares. Então, o have eu uso com os pronomes I, you, we, they, e o has para he, para she, it. Tudo bem até aqui? Se quiserem anotar aí, para depois vocês participarem melhor, que eu vou apagar. Quem lembra disso aqui? 11 da noite. Eu lembro, tô lembrando, assim, vagamente. Vagamente. Então, tudo bem aqui? Temos o have e o has. E aí, onde vai usar... Peraí, professora, apaguei ainda não? Não, lembrei. Tudo bem. Eu tirei foto, Dani. Quem tirou foto, parabéns, hein? Mas depois, gente, depois que terminar a aula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui, vou colocar os exemplos, vou colocar o has e o have aqui e eu mando para vocês. Pode ser?
Lulu. Pode. Só um instante. Tudo bem? Então eu vou apagar aqui, para a gente continuar, certo? Então vocês já sabem onde vocês usam have e onde vocês usam has. Sabendo disso, no I, qual que eu uso, have ou has? Have. Beleza, então vamos lá. Então eu sei que para eu formar o present perfect, eu preciso ter o pronome, o have ou has, que no caso é o have. Mas, agora sim é o verbo lá na terceira coluninha, ok? Vou colocar o verbo write. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Como que funciona? O verbo writing na terceira coluna, ele funciona assim. Nós temos ele no infinitivo com to, certo? Fica to write. Esse verbo no passado, ele é um verbo irregular, tá? No passado, ele fica wrote. E no past participle, que é o que a gente vai usar agora para o present perfect, ele fica written. Ok? Então, o verbo fica assim. Então, esse verbo que vai na frase, ele tem que estar lá na terceira coluninha dos verbos irregulares, ou dependendo, se for um verbo regular, ele vai mudar, colocando o ed ou ied, como eu havia comentado com vocês. Tudo bem na afirmativa, como que fica? E aí a gente tem a sequência da frase, ó. I have written the book. Eu tenho lido um book, eu tenho lido um livro, tá? É uma ação, eu tenho, que ocorreu no passado, mas que tem influência hoje em dia ainda. Tudo bem até aqui? Eu vou fazer para vocês uma frase interrogativa e uma frase negativa. Para fazer frase interrogativa, eu já tenho um auxiliar aqui que eu posso usá-lo. Qual é o auxiliar da frase que eu posso usar? O have, professora. O have, eu vou fazer a troca. O have vai na frente e o pronome no lugar do have. Então vai ficar have, I, written, the book. Nós temos uma frase interrogativa, ok? Para eu fazer frase negativa, eu começo normal. I have Not. Thank you very much. Se é uma frase negativa, tem que ter o not, né? Eu já ia esquecendo. Written the book. Eu posso abreviar esse have not? Como que ficaria esse have not abreviado? Haven't, professora. Muito bem. Haven't. Tudo bem na fórmula, gente? Da afirmativa, da interrogativa e da negativa, porque a interrogativa e a negativa é bem simples. Não foge lá do que a gente fazia com o verbo to be, que é o auxiliar que consegue fazer interrogativa e negativa. Diferentemente do simple past, nós precisamos de um auxiliar. Diferentemente do simple present, também. Qual é o auxiliar do simple past? Quem lembra qual é o auxiliar do simple past? Was you were. Qual? Was you were, professora. Não. Was you were? Não. Was you were é um auxiliar do verbo to be no passado. Então, did, né? Ele é realmente, você não está errado. Ele é um auxiliar, sim. Só que ele é um auxiliar para fazer lá no passado do verbo to be. Nós estamos falando do simple past sem o verbo to be. O auxiliar do passado é o did. Lembraram? Sim, é o did. Did, D-I-D. Esse é o auxiliar do passado. E qual é a tradução dele na frase? Ele tem tradução? Eu posso traduzir ele na frase? Ó. Auxiliar do passado é did, certo? Qual é a tradução dele? Ele tem tradução na frase, quando ele está no passado? Ele não é só um auxiliar? Sendo auxiliar, ele tem tradução? Só me responda isso, sim ou não? Um de cada vez. Acho que sendo auxiliar, não, professora. Se ele, gente, ó, se ele é auxiliar, ele não tem tradução. Claro que existe o verbo do, que é o verbo fazer, que o did fica no passado do verbo do, só que a gente não está falando do verbo fazer.
Nós estamos falando do auxiliar do passado. O auxiliar do passado é o did. Ele não tem tradução nenhuma. O auxiliar do presente, por exemplo, é o do e o does. Então, quando eles estão na frase, eles não têm tradução. Auxiliar no passado. No futuro, will. Então, nós temos aqui os auxiliares do presente, do passado e do futuro. Quando eles estão na frase, é só para indicar que está no presente, no passado ou no futuro. Tradução eles não têm nenhuma. Tudo bem? Agora, gente, eu preciso deixar claro para vocês uma coisa, quero que vocês entendam, em relação aos verbos. Os verbos regulares e irregulares. Vou colocar um verbo aqui para ver se vocês lembram. O verbo talk. Esse verbo é verbo regular ou irregular? Quem sabe? Irregular. Ele é um verbo? É irregular. Não é irregular. Não? Por isso que não. É um verbo regular. É um verbo regular. Por isso que eu disse para vocês têm que memorizar. Façam o teste de memorizar 5 verbos por dia. Vocês têm que memorizar, não tem como saber se não fizer isso. Então, o verbo talk, ele é um verbo regular, que é o verbo falar. Sabendo que ele é um verbo regular, o que eu teria que acrescentar nele? Ed. Ed. Olha como é simples, gente. Então, vamos colocar ele no infinitivo. Para ficar no infinitivo, tem que estar o to, né? O que significa infinitivo de um verbo? Quando o to está na frente, eu posso conjugar esse verbo. To talk vai ficar aqui falar. Ok? E aí nós colocamos ele no passado. Ele no passado, eu acrescento ed. Ele no past participle, ele fica a mesma coisa. Então, normalmente, é até mais fácil os verbos regulares, porque normalmente, na segunda coluninha, que é o simple past dele, vai ser a mesma no past participle. Então, essa é a facilidade que nós temos nos verbos regulares. Agora, nos verbos irregulares, notem a diferença. Vamos para o verbo to be, famoso verbo to be. Verbo to be significa ser e estar, certo? O passado do verbo to be, como o Nelton falou, foi o Nelton, né? Acho que foi o Nelton que falou. É o was e o were. Agora, o past participle, a terceira coluninha lá da lista de verbos, ele fica been. Viram a diferença? Por isso que a gente fala verbo irregular, tá? Então, essa é a diferença dos verbos regulares e irregulares. Vamos falar mais de um verbo aqui, o verbo eat, que é o verbo comer. Na tabelinha, ele vai estar lá no infinitivo, to eat. No simple past, ele vai estar ate. No past participle, eating. Olha a diferença. Então, vocês têm que notar agora, em relação à nossa fórmula, em relação ao present perfect, é o que vocês irão usar na frase. E vocês irão usar na frase o verbo no past participle. Olhando na tabelinha, é a terceira coluninha do past participle. Ficou claro para vocês a diferença do verbo regular e irregular? E qual verbo que vocês irão usar? Sim ou não? Não, professora, eu não entendi. Professora, a dinâmica, tipo, ficou clara, só que, tipo, misturou muito aí a tabela e tal, sabe? Alguém falou que não entendeu. O que não entendeu? Essa é uma colocação. Fala para mim o que não entendeu. Que eu explico novamente. Ah, professora, eu não entendi nada. É Stephanie? É. Stephanie, eu vou te bater. Como você não entendeu nada? Não, não me bate, hein? Mas é verdade. Vamos do início. No problem. Nós estamos falando do present perfect. Eu apresentei para vocês a fórmula do present perfect. Tanto na afirmativa, tanto na interrogativa e negativa. Tudo bem? Vai falando aí se tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. E aí, a fórmula do present perfect, nós sabemos que é o quê? É o sujeito mais o have ou o has, dependendo do sujeito, que eu expliquei para vocês, onde eu uso o has e o have. O has a gente sabe que usa para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, e o verbo no past participle.
Vocês têm que saber como que é esse past participle, como que fica esse verbo. Vocês terão que procurar uma tabelinha na internet. Não tem como vocês saberem de cabeça, gente. Isso é impossível. Entendeu? É isso que tem que ficar claro para vocês. Eu estou dando aqui para vocês alguns exemplos. Não vou colocar para vocês todos os verbos. Eu tenho uma tabelinha que tem 150 verbos. Não tem como eu passar para vocês todos aqui. Então, vocês têm que ter essa tabelinha. Nem que seja de pesquisa. Eu vou pesquisar a tabelinha lá dos verbos irregulares. Vou lá na internet e pesquiso. Mas vocês têm que saber. E aí, eu expliquei para vocês agora a diferença entre o verbo regular e o verbo irregular. O verbo regular, normalmente, se acrescenta o ed, que é até mais fácil. Por quê? Ele no infinitivo, ele fica de uma forma. Ele no simple past, ele acrescenta o ed, e no past participle, acrescenta o ed também. Viram como é mais fácil de colocar ele no past participle? Mas vocês têm também essa tabelinha na internet, vocês podem pesquisar essa tabela dos regulares. Com certeza terá mais sobre irregulares, que são os mais complicadinhos. E aí eu falei do irregular, que são o verbo to be é um verbo irregular. Ele no infinitivo, ele fica to be. Ele no simple past, ele fica was e were. E ele no past participle, que é o verbo que nos interessa no momento para fazer o present perfect, ele fica been. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que o irregular, ele muda, diz, é um verbo irregular. Ele não tem uma fórmula pronta como o ed aqui. Só que mesmo assim, vocês precisarão conhecer os verbos. Não adianta eu falar para vocês aqui, colocar um verbo aqui, o verbo love. Tem uma letra O. Eu sei que é verbo regular. Não funciona dessa forma, infelizmente. Vocês terão que pesquisar, terão que memorizar. Não vou falar nem decorar, né? Que nem se usa mais decorar. Vocês têm que memorizar. Tá? Agora eu entendi, bonita. Entendeu? Vou colocar mais exemplos aqui. Pode ficar olhando no celular. Meu Deus. Crescer, mano. Ô, professor, e aquilo lá do Didi que você falou? Do passado auxiliar. Então, o did, ele é um auxiliar no passado. Tá? Que não entra aqui agora no momento. Ele é apenas um auxiliar no passado. O que entra para vocês é o have, o has, né? E o verbo no past participle. Gente, eu vou fazer uma tabelinha para vocês melhor. E vou mandar no WhatsApp de vocês, tudo bem? Tudo. Por quê? O que vocês precisam no momento? É saber como faz a interrogativa e a negativa que vocês irão usar. Tá bom? Fora isso, vocês têm mais alguma dúvida? Não entendi, agora entendi, não me bate. Gente, quem não entendeu, Stephanie, se não entendeu, pode me chamar no privado, tá? Que eu converso com vocês. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Esse que a gente vai fazer é past participle, né? Past participle, que fala. Isso aí. É a ação que aconteceu no passado e que é influenciado, né? Ou é no agora? O present perfect. A gramática é present perfect. É uma ação que aconteceu no passado que está sendo influenciada no momento. Como é que é? Tá? Não é a mesma coisa? É outro nome? Present perfect. Aqui, ó. Present perfect. O verbo que é past participle. Entendi. Entendeu? Entendi. Então tá bom, gente. Por enquanto é isso. Qualquer dúvida me chamem, tá? Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, professora. E desculpa qualquer coisa. Eu fico olhando para os lados aqui, é a Lulu, tá? Eu fico olhando. Gente, hoje foi rápido, vai dar até para assistir a novela. Mas a de inglês é mais rápido mesmo. Professora. Oi. Eu tenho uma pergunta sobre o verbo know. Como que ficaria a conjugação mesmo? O verbo? Know, que é conhecer. Eu não entendi qual verbo que é. Eu vou escrever para ficar melhor.
eu fechar a porta aqui, tá batendo, gente. Ah, ele fica... Ó, é o verbo saber, know. No passado, ele fica knew. E no past participle, ele fica known, com um N assim. Entendeu? Knew é no simple past. No past participle fica know, W-N. Oi. Ah, então, tá bom. Não quer aparecer? Agora você pode. Porque eu já tenho minha explicação, pode aparecer. Ó, minha descabelada. Vem! Não quer. Oi. Vou parar a gravação, tá, gente? Obrigada a todos. Interromper